Palavra de Deus para o seu coração e vida nesta noite no Evangelho de Marcos. Marcos, segundo o Evangelho, segundo o livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos. Nós vamos ler no capítulo 4, Marcos 4, esta noite preciosa. Mais uma noite que o Senhor nos concede, um ponto de onde nós, mais uma vez, com o Senhor, olhamos a eternidade. E nesta noite Deus então nos abençoe ao ouvirmos a sua palavra. Marcos capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 20, a narrativa desse evangelho sobre um momento da vida de Jesus Cristo e o ensino que ele transmite aqui. Marcos 4. Ouçamos a palavra de Deus, recebamos a palavra de Deus com mentes abertas e corações quentes. Diz assim a palavra: novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam às preocupações desta vida, o engano das riquezas
e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ouvimos a palavra do Senhor. Zenão de Sítio, já viu falar dele? Falecido em 263 a.C. Zenão de Sítio foi o fundador do estoicismo, é o mestre dos estoicos. O que é isso? Bem, é todo um sistema filosófico, uma proposta de vida, de existência que ele estabelece, e aí então pessoas começam a abraçar o ensino dele, começam a seguir o estoicismo. E uma palavra apenas sobre algo que se destaca no ensino dele, eles oferecem o caminho, o Zenão oferece o caminho para se atingir, viver aquilo que ele chama, então, na língua antiga do grego, eudaimonia, que é uma tradução difícil para o português, mas seria a ideia do bem-estar, do florescer íntimo, e daí por diante, talvez, bem-estar, estar de bem com a vida, sentir-se bem, etc. É um sistema filosófico, com diversos aspectos, inclusive com esta ética de vida. E estou citando ele porque creio que nós podemos colocar Zenão não como o fundador do movimento de autoajuda, mas um marco. Quando se fala tanto em nossos dias em autoajuda, isto tem uma ênfase nos nossos dias, é algo que ganhou força, mas não é novidade. Vemos já na antiguidade o esforço do ser humano de, por si mesmo, ter uma condição íntima mais gostosa, mais agradável e um relacionamento com a realidade da vida de uma outra forma. Um marco mais recente foi um homem chamado James Allen, que escreveu o livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, o ser humano é aquilo que ele pensa. E aí ele vai dizer que um ser humano, um homem, é literalmente o que pensa, sendo o seu caráter a soma de todos os seus pensamentos. Um que é muito lido, veio depois de James Allen, foi o Napoleão Hill. Até hoje as pessoas gostam de ler Napoleão Hill, falecido, eu creio que em 1937, mas ele escreveu o livro Pense e Enriqueça. E aí, então, o uso dos pensamentos positivos, repetidos, para atrair a felicidade, a riqueza, e explorando algo que ele chama de inteligência infinita, talvez alguma ideia de divindade aí. Mas, enfim, ele entra, inclusive, por caminhos místicos, contato com o espírito guia, mas o livro dele é lido e as pessoas acham muito interessante. Enfim, podemos continuar aqui falando de tantos outros. Se você vai a uma livraria atual, uma livraria grande, você vai encontrar uma seção ali que é dedicada à autoajuda. Está lá livros de autoajuda, e aí então prateleira cheia desses livros. Desejo de se aperfeiçoar no sentido de ganhar uma qualidade de vida, qualidade íntima melhor, aperfeiçoamento emocional, espiritual, profissional, a partir de si mesmo. A partir de si mesmo. Os gurus apenas mostram o caminho, mas tudo vai ter que ser feito nos seus méritos, nos seus esforços. Mas esse desejo de aperfeiçoamento. Bem, isso demonstra o quê? Que o ser humano não está bem. Que ele sabe que ele precisa de ser aperfeiçoado. Ele sabe que ele tem que ir mais longe, que do jeito que está, não está bem. Por isso há esse mercado todo de autoajuda. Será que
há um propósito espiritual que vale a pena a vida? Será que é possível descansar mais e sofrer menos? Será que há pensamentos mais elevados, edificantes, que poderiam ocupar minha mente? Será que eu posso ter um emocional mais equilibrado? Será que eu posso ser mais disciplinado na administração da vida? Será que eu posso ter relacionamentos mais sábios? Será que eu posso ser mais sábio na vida financeira, profissional? Sim, em Cristo você pode. Em Cristo, pela palavra, sim. Esta parábola que Jesus conta, parábola do semeador, esse texto que lemos nesta noite, diz que você pode frutificar. A parábola, o ensino de Jesus, é uma exortação a você: frutifique, frutifique. Sim, você não deve ficar onde está, mas Deus em Cristo, pela palavra, o leva a patamares bem mais elevados em relação a você mesmo e o seu relacionar com a vida e toda a realidade. O seu relacionamento íntimo, a sua vivência íntima e também a sua vivência com o exterior. O caminho é este, é pela palavra, diz Jesus Cristo. E então, há uma esperança aqui, que o frutificar é possível. O propósito espiritual para a vida é possível encontrar, é possível poder se confiar e descansar mais em Deus, é possível nele, na palavra, encontrar pensamentos mais elevados e edificantes. É possível ter um emocional mais equilibrado quando nós nos voltamos para as verdades da palavra. E daí por diante, é possível frutificar, frutificar. Agora, quando Jesus Cristo conta a parábola, muito interessante, porque ele se refere à agricultura aqui, e nós não somos muito expostos mais à agricultura, somos urbanos, mas a agricultura hoje, em geral, ela é toda mecanizada. Naqueles dias era manual. Então o semeador ia andando pela terra preparada e jogando a semente. Tinha um bornal e ia tirando punhados e jogando. E a semente ia caindo longe. Tentava cobrir a maior área possível. E Jesus Cristo vai dizer que há este que semeia. É necessário esta figura. Mas que a semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Semente, palavra de Deus. Agora, quando olhamos a parábola que Jesus conta, note que precisamos focar além do semeador. O semeador é secundário em toda essa dinâmica do nosso frutificar. Não é o semeador que leva à frutificação, é a palavra. O semeador é significativo, sim, é. E, inclusive, a própria palavra tem orientações sobre como os pregadores devem ser e se esmerarem no que fazem e serem vidas que reflitam a palavra. Sim, semeador é significativo, porém, ele não é determinativo. E nós vamos encontrar histórias muito interessantes de pessoas que ouviram a verdade da palavra, de alguém que não tinha nenhum compromisso com ela, mas a palavra, a semente é muito boa, o semeador era péssimo, era réprobo, mas a semente não é, e ela produz o efeito. Então, precisamos olhar além do semeador. O semeador é secundário. A questão é a eficácia da semente. A semente é eficaz. Note que a semente é a mesma. O problema que vamos encontrar são os solos. Qual é a semente? É a palavra que nos fala de Deus, Deus conhecido através da obra dele em Cristo, envolvendo Cristo na sua vida e crucificação e ressurreição. E então ali o reencontrar-se com Deus em Cristo,
acessível a todo ser humano, se houver o arrependimento, o clamor pelo perdão que vem da cruz, reconhecendo que Cristo pagou as suas culpas, e entregar a vida a Deus, e ali pelo Espírito Santo nascer uma nova vida orientada por Deus, conforme a palavra. Enfim, a questão toda é a eficácia da semente. A palavra é o grande poder e aquilo que faz o que precisa ser feito no coração humano, se é que ele vai experimentar uma outra dimensão, uma outra condição de vida. Mas então, como frutificar? Sim, ir além do semeador, prestar atenção que Jesus Cristo nos envia para a palavra. Ela é eficaz. Mas aí então, se expor à semeadura. Se expor à semeadura. Ainda semana passada, eu e minha esposa estávamos saindo de um lugar e o manobrista trouxe o automóvel e tinha a Bíblia dentro do carro. Ele disse: eu notei que você também mantém um escudo no carro, não é? E ele disse: eu também deixo um escudo no carro, mas eu notei que você deixa assim, mas no banco, né? O meu fica no porta-luvas, parece que ele falou isso. Aí você já começa a entender o que ele está querendo dizer. Ele tem uma Bíblia que ele deixa lá dentro do carro, em algum lugar escondido até, que é o escudo. É o escudo. Ele não está interessado em ser solo recebendo a semente. Ele não está exposto à semeadura. A semente está muito bem trancada e guardada ali por uma superstição, um misticismo. Ninguém vai roubar o carro dele. A Bíblia está lá. Se expor à semeadura. A semeadura é necessária. Sem ela, não há o frutificar. Nós não vamos avançar em desfrutar mais daquilo que Deus tem para nós sem a palavra. Então, expor-se à semeadura, ouvir, conhecer a palavra, não somente ouvir e conhecer, mas depois confiar na palavra. Confiar na palavra. Quantas vezes crentes não confiam na palavra? Uma vez um veio conversar comigo, muitos anos atrás, no momento que ele estava vivendo, creio que era uma entrevista para empregos, e tinha uma questão que ele achava que podia levar ao nome dele ser recusado para uma determinada função, e ele estava lutando com o fato de se ele devia mentir sobre a situação. A palavra diz para dizermos sempre a verdade, que a verdade é melhor. Ele estava ainda negociando esse negócio. Será que eu confio na palavra e faço o que a palavra diz? Ou eu vou manobrar eu mesmo as coisas? É preciso ouvir a palavra, conhecer a palavra, confiar nela e então entregar-se a ela, jogar-se nela, vou viver por ela. É preciso estar exposto à semeadura. Sem a semeadura não há o frutificar em nossas vidas. Semeadura é necessária. E aí nós precisamos diferir das alternativas inadequadas. Jesus apresenta aqui 3 alternativas inadequadas. Não podemos ser como nenhuma dessas alternativas. Ou então não vamos frutificar. Para frutificar a palavra de Deus e ela mudar o seu íntimo e o seu exterior, vai ser necessário você conhecer a palavra, se expor a ela e não ser uma destas condições totalmente inadequadas. Jesus fala da semente na beira do caminho. Beira do caminho é onde todo mundo pisa, é duro. A semente jogada ali não caiu numa terra revirada e fofa. Ficou bem exposta e os passarinhos encontraram um banquete e logo levaram, diz Jesus, a semente embora. E Jesus vai dizer que esse tipo de solo representa algumas pessoas no que? Superficialidade. Como há pessoas superficiais nos nossos dias, particularmente em relação à questão espiritual, à fé.
começam a falar e falam uma posição, daqui a um pouco eles defendem outra posição, e fazem uma salada de tudo, não sabem o que creem, não conhecem a palavra. Mas essa superficialidade do conhecimento que traz a superficialidade de ser volúvel, de ser desatento, de ser influenciável, de ser manipulado pelos momentos, esta condição de que segue sempre o modismo, onde o vento bater, para a direção que ele bateu, eu vou junto. Então, há um momento em que bate o vento lá, não é, de uma pregação, na fé, da igreja, eu vou lá, gostei, é bonito. É bonito, é bonito, é bonito. Cadê a pessoa? Sumiu. Beira do caminho. O Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas, disse Jesus Cristo. Mas ele também coloca outra alternativa, é o solo pedregoso. O solo pedregoso fala do quê? Daquele coração, daquele íntimo, daquela pessoa que é marcada pela instabilidade, vacilante, inconstante. Diz Jesus, com alegria recebem a palavra, mas não têm raiz em si mesmos. Permanecem por pouco tempo, surge alguma tribulação, ou perseguição, ou as questões outras, e elas abandonam. Essa instabilidade, não há uma firmeza, e conforme um ataque vem de um lado ou do outro, elas abandonam o caminho, abandonam a palavra, abandonam a fé em Cristo. E nós precisamos, então, diferir dessas alternativas inadequadas, esses tipos de solo. Não podemos ser se vamos frutificar, mas Jesus fala de mais uma alternativa inadequada, que é o terreno onde havia espinhos. A parte da semente lançada com mais força foi além do terreno arado e limpo, e caiu no terreno que não tinha sido preparado, e onde ali então havia espinheiros. Do que é isso? Jesus diz, chegam as preocupações desta vida. Chegam as preocupações desta vida. O engano das riquezas, materialismo, e os anseios por outras coisas, o consumismo. E aí, não vai. Estas coisas, essas preocupações, este engano das riquezas, materialismo, este anseio por coisas, sufocam a palavra. Não há espaço para ela frutificar, porque outras coisas estão consumindo a pessoa. E não há, então, espaço para a semente ali. São aqueles que estão dominados por que chamamos de mundanismo. Muitas vezes usamos essa palavra equivocadamente, ou então de um sentido parcial. Mundanismo é colocar o mundo no centro. É viver uma vida com a proposta de que este mundo é tudo e é o bem maior. E aí este mundo que justifica minha existência, minha vida, é minha razão de ser. Por isso eu tenho que lutar ao máximo para abraçar este mundo. E aí a palavra mundo, lembrando que não se refere ao globo terrestre, mas à era presente, os valores presentes, esses valores seculares. Isto é, viver para aqui e agora. Isto tudo que está à nossa volta, procure abraçar tudo, dominar tudo, conquistar tudo que você puder. E você vai chegar ao céu, você vai chegar ao bem-estar. Fascinações, anseios, materialismo, ambições, todas desorientadas, não orientadas pela palavra. E aí, então, é espinheiro. Não vai frutificar a palavra. É alternativa inadequada. Não se experimenta assim o frutificar. É preciso, então, ser o quê? Ser uma condição fértil. Meu coração, meu íntimo, precisa ser uma condição fértil. Esse solo fértil, é um solo onde a palavra cria raízes, finca ali em bom solo, a cruz, o Cristo crucificado, transformador, e então o meu religar com Deus a partir dele, realmente firme no meu íntimo,
meu conceito e minha dependência da graça de Deus em Cristo, e que a minha vida é dele, aí sim me torno uma condição, o fértil, onde a palavra pode trazer frutos na minha vida. Um solo fértil, que tipo de solo é este? Enfrenta os desafios, adversidades. Que desafios, que adversidades Jesus indicou? A superficialidade, a tribulação, as ambições e preocupações da vida. Então o solo fértil é este, enraizado e ao ponto de poder resistir a estas coisas. E mais, permanece na palavra de Deus. Permanece na palavra de Deus porque sabe que ela é a verdade, porque é de Deus e Deus é a verdade. É aquele que é e sempre é. Solo fértil, condição fértil, onde há possibilidade da palavra frutificar em nós. E ser solo fértil é estar posicionado na palavra, acima das situações. Jesus não ignora que vem situações adversas e que há todo um embate envolvido. E o solo fértil, condição fértil qual é? É este que se posiciona ou coloca a palavra acima das situações. Não estou entendendo o que está acontecendo, a hora é mais difícil, mas eu estou com a palavra, não abro mão e vou em frente. O que vai me orientar é a palavra. Frutificar. Frutificar é preciso ser este solo fértil. E, então, é preciso enraizar a palavra. A palavra tem que estar enraizada em nós, se é que nós vamos revelar os frutos, vamos colher frutos. Se é que nós vamos encontrar um propósito para a vida, que faz sentido no meio de tanta confusão e dores deste mundo e incertezas, se é que nós vamos poder confiar mais em Deus e descansar então no nosso íntimo, se é que nós vamos ter pensamentos elevados, edificantes, e não os pensamentos baixos, medíocres, destruidores que dominam aí as pessoas e a mídia e as conversas. Será assim que eu vou ter condições de ter um emocional equilibrado? Quando eu permaneço na palavra e encontro uma administração de vida sábia, nos muitos aspectos que eu tenho de administrar, pela palavra eu estabeleço os valores, eu estabeleço aquilo que deve ser, aquilo que não deve ser, e eu também vou aprender a ter relacionamentos mais sábios. A palavra de Deus vai me ensinar isto, a partir da graça em Cristo, vai moldar meu ser de forma que vou ser mais sábio nos relacionamentos mais íntimos, próximos e nos outros, inclusive profissionais. Inclusive nas finanças vou modificar tudo, porque a palavra vai frutificar em mim. E a questão material, tão necessária à vida, e que também envolve a oportunidade de usarmos as habilidades que Deus nos deu, nós vamos ter uma administração disto que não permite que o material nos domine e guie a nossa vida. Será a palavra. É preciso enraizar a palavra, então, para que isto aconteça. Enraizar como? É preciso estar conectado com a palavra. Jesus fala daqueles que ouvem a palavra e aceitam-no. Além de ouvir, precisam aceitá-la. Aí a palavra começa a ser enraizada. Mas depois vem o ser moldado. Moldado. A palavra de Deus é extensa. E há verdades aqui, outras ali, nós vamos aprendendo. São diversas. Mas deixe-me dizer que nós começamos a realmente entender as Escrituras quando nós entendemos o nexo delas todo. E aí, o que acontece é que nós ganhamos uma nova cosmovisão, uma visão nova de mundo, de realidade das questões da vida.
Podemos ilustrar isto usando o conceito, a ideia de óculos. Todos nós temos óculos de cosmovisão, óculos existenciais e espirituais. Todo ser humano tem. Dependendo do óculos que ele tem, ele vê as coisas de uma forma. Dependendo do óculos que ele tem, ele vê a vida, ele leva a vida de uma forma. Nós precisamos dos óculos da palavra. E aí nós vamos, então, nas Escrituras, ser moldados nessa visão. Então, antes de nós irmos até as verdades particulares, há este todo, dentro do qual essas verdades todas estão embutidas. Alguns parâmetros, a questão de quem nós somos a partir da criação, a nossa origem, a questão do propósito da nossa existência, viver para Deus, segundo a palavra, não é primeiramente para as coisas e não para outras pessoas, mas para Deus, para a glória dEle. Aí eu encontro um propósito eterno para a minha vida e que satisfaz o meu espírito. A palavra me ensina isto. A palavra vai me ensinar, então, em seguida, como viver. Como viver. Quais são os valores que eu devo abraçar em termos de comportamento, em termos de escolhas. A palavra vai me mostrar qual é o problema do ser humano. Pecado, rompimento com Deus, é isto que está perturbando o ser humano. Há muitos sintomas e confunde esses sintomas com a causa. O problema é que o ser humano lá dentro está perturbado, está vazio, perdeu toda a referência e ele entra em parafuso. A palavra de Deus não somente diz de onde eu vim, quem eu sou, criado à imagem e semelhança de Deus, não somente me diz por que eu estou neste mundo tão incerto e passageiro, mas também me ensina como viver, como andar neste mundo. Cada dia, cada momento. É a visão. E mais, a palavra de Deus vai dizer qual é o problema do ser humano. E vai dizer também qual é a solução para este problema do ser humano. Qual é realmente, o ser humano tem muito problema, mas qual é o problema? O problema mais fundamental que causa os outros. A Bíblia diz. Eu olho o mundo e interpreto dessa forma. São os óculos que eu tenho, os óculos da palavra. Mas também a Bíblia diz qual é a solução para o ser humano. Quando eu olho o fracasso da sociedade, da cultura e tudo o que acontece, eu vejo a sociedade que não encontra a solução da palavra. Por isso está como está. A palavra vai me dar toda esta visão. E podemos colocar finalmente, a palavra vai me dizer, vai me dar o destino. Para onde estou indo? Corro aqui, levanta, bate cartão, faz isso e faz aquilo, e vem e vai. E passou 1 ano, passou 2 anos, passou 10, passou 20. Para onde estou indo com isso aí? Vai chegar onde? Há um destino? Ou o destino é subir, amarrei Júnior ali e parar lá em cima? Qual é o destino? Há um destino. Ou é tola a corrida? É nada. A palavra de Deus diz que não. O espírito anseia. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração humano e isso nenhum de nós pode negar. O ser humano tem isto lá dentro. Ora, ele na sua rebelião, ele abafa e tenta negar isso, mas está sempre lá, ele tem que estar sempre respondendo a isso. Sempre negando. Não vai embora. O conceito da eternidade. Está em nós isto. Temos essa capacidade. O seu pet não tem essa capacidade. Não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas você tem. Você pode dimensionar uma possibilidade da eternidade. Pensar, se não houver isso, como é que fica? O negócio está curto. A palavra de Deus diz, então, para onde estou indo? Correndo os meus anos aqui neste mundo. A palavra enraizada.
A palavra enraizada molda a minha visão de mundo. Conforme eu vou estudando, vai me moldando. Não é que ela tem um segredinho aqui, que eu vou lá, vai dar tudo certo para mim, como se fosse um talismã. Não, vai me orientar como viver de acordo com toda esta visão de mundo e realidade. Que parâmetros eu tenho? E aí sim, vou aprender muitas coisas para aspectos específicos das Escrituras, etc. Mas não são moralismos que podem ser usados independente desta grande visão de existência e vida que a palavra nos dá. O todo dela. Ser moldado por ela. Estar na palavra. Esses são os enraizados, esses que se aprofundam. Esses são os férteis e germinam. Esses são aqueles que frutificam, são produtivos. E o fruto sempre é visível e abundante. Não é verdade? Sim, sim. Eu ainda não sou o que eu devo ser. Mas eu quero dizer que em Cristo, eu já não sou mais o que fui. E quero dizer mais, eu ainda não sou, mas serei. A palavra de Deus trabalhando em minha vida vai me levar mais adiante. Vou então enraizar-me na palavra. A igreja, o culto, não é um momento de magia para as coisas dar mais certo. Mas é um lugar onde nós somos firmados mais nessa visão toda de vida. Quem nós somos, por que estamos aqui, qual é a solução para nós e para onde estamos indo, qual é o propósito da vida. E aqui nós somos firmados nisso. Então nós estamos lá no mundo e as tribulações vêm, os apertos vêm, e nós vamos para o culto, e nós vamos ouvir a palavra, vamos ser relembrados da palavra. E nós vamos, então, olhar as tribulações e ver que elas são menores do que o todo que a palavra nos dá. Foi embora? Ainda não. Incomoda. Mas a minha forma de relacionar com a tribulação muda completamente. Enfim, poderíamos continuar falando diversas aplicações aqui, práticas, mas lembre-se que você pode frutificar, não pelo poder do pensamento humano de um guru que vai lhe dizer, olha, se você pensar sempre assim, vai acontecer sempre assim, uma técnica, metodologia, e onde o próprio ser humano tem o domínio da situação, se ele somente usar certos segredos que um dado guru traz, a solução está no ser humano em si mesmo, ele vai buscar então a autoajuda, ajuda dele mesmo, para ele mesmo, e ele vai salvar a si mesmo, e ele vai dar para si mesmo a sua visão de mundo e realidade, sua cosmovisão, a partir dele. Não. É a partir de Deus, da sua palavra, que vai moldar o seu íntimo, e vai tratar você na sua essência, naquilo que você é, e vai tratar a sua existência. Todos nós podemos frutificar com a graça de Deus em Cristo, ouvindo a palavra. Diz que este ano a produção brasileira de grãos, a safra de grãos deste ano, 2023, bateu o recorde. E falo em 298 milhões de toneladas de grãos produzidos no país, deve produzir o país nesse ano. Um recorde dos outros anos, bem acima, creio que 16% acima do que já foi feito nos anos passados. Enfim, tremendo resultado. E a mídia fala bastante, os jornais comentam. Mas por mais maravilhoso que isso seja, não se compara com a safra que Deus pode produzir em nossos corações. Somos uma condição, um solo adequado, fértil? Essa é a questão. Nós estamos enraizando a palavra. Meu irmão, irmã, então, receba a palavra. Permaneça na palavra. Conheça a palavra. Conduza-se pela palavra nos seus arrazoados
nas suas escolhas, nas suas emoções. A palavra moldando tudo você, tudo, a partir da visão de existência e vida que ela nos dá, que passa por Jesus Cristo. Frutificar é algo que o Senhor coloca a todos nós, porque Ele sabe que precisamos. Por isso, Cristo veio, e por isso Ele nos ensina a parábola do semeador. E Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem? Vamos orar? Vamos à presença do Senhor.